Amém? Mais uma sexta-feira então do Espírito Governante. É um prazer enorme estar com você aqui, né? Em mais uma sexta-feira de ministração. Como vocês já sabem, uma sexta-feira sou eu, outra sexta-feira é o Vitor. Aí o Vitor também coloca a sua excelentíssima esposa para ministrar nas sextas-feiras. Então, para mim é um prazer enorme estar com você aqui. Eu separei uma palavra com base naquilo que o Betão geralmente deixa como uma direção profética para essa semana. E nós estamos num dia, né, numa sexta-feira do Espírito Governante, falando a respeito da Sunamita e da Sulamita. Nós temos aqui duas mulheres que são completamente diferentes, por mais que os nomes pareçam iguais, mas cada uma com uma sua história específica, mas elas são complementares para o tema de hoje, do Espírito Governante de hoje. Ok? Eu estou aqui falando de Blumenau, Santa Catarina. Nós voltamos de Assunção, né, lá do Paraguai. Nós estávamos com os missionários, a Tainá e o Raul. E é um prazer enorme estar ministrando para vocês aqui de Santa Catarina. Ok? Dentro do tema de hoje, nós então estamos na sexta do Espírito Governante, o governo da aliança que preserva o Espírito, porque valida a semente transmitida além da morte. E o que eu quero que você entenda essa palavra, porque ela parece complexa para algumas pessoas. É como... Vou tentar dar uma alusão e vocês veem se vocês vão conseguir entender. É como se fosse um casal que foi, de certa maneira, aprisionado num lugar onde o cara consegue escapar e ele lança uma palavra para ela falando assim: eu prometo voltar para te buscar, eu vou arranjar um jeito de voltar até aqui. E ele consegue, de certa maneira, fugir por uma única brecha que tinha, e ela vai ficar dentro desse cativeiro segurando a palavra dele, crendo que ele vai voltar. E então, de certa maneira, o Espírito é essa verdade, é essa palavra lançada que valida a semente transmitida além da morte. Então, ela fica naquela esperança daquela palavra que ele lançou se concretizar, ele voltar e resgatar ela daquele lugar. Então, o governo da aliança que preserva o Espírito. E aqui nós temos essa comparação que eu achei muito incrível da Sulamita e da Sunamita, porque em si são duas mulheres que de certa forma são muito importantes, né? Quando nós vamos falar de aliança, quando nós vamos falar de conexão verdadeira, certo? E a primeira coisa que eu queria trazer é o significado de aliança, que é Berit, certo? E quando nós falamos de aliança, nós não falamos de contrato, certo? Nós não falamos que há um contrato estipulado com o participante dessa aliança, certo? Não é uma aliança de negócios, não é a partir de hoje você é o meu esposo, ou a partir de hoje você é minha esposa e você tem um dever comigo, então me satisfaça. Isso não é dessa forma, não é com a mentalidade mundana, né, maliciosa que hoje se coloca dentro das alianças. Não é isso que Deus quer estipular, não é isso que o Senhor estipulou. O que ele vai falar a respeito de uma aliança, na raiz da palavra que é berit, não é contrato, é transmissão de vida. Então, quando nós falamos de aliança, nós falamos de transmissão de vida. Então, uma aliança é transmissão de vida. Então, a vida, uma das primeiras características da vida é que a vida é ácida. Então, um relacionamento ele é ácido. Ele é ácido por natureza. A minha esposa vai ser ácida comigo, eu vou ser ácido com a minha esposa, porque nosso relacionamento tem uma aliança verdadeira.
Se o nosso relacionamento não tivesse uma aliança verdadeira, seria aquele contrato americanizado, certo? De uma família ideal, aonde o marido trabalha, encontra a esposa num horário específico e vira aquele conto de fadas que nós sabemos muito bem que os caminhos para tudo isso geralmente levam a muito adultério, leva a muito, e o adultério que eu digo não é apenas com a queda, mas é com as pornografias, é com os relacionamentos desajustados, né, sexuais e, enfim, NX motivos de uma falsa aliança. Mas quando nós falamos a respeito da transmissão de vida, nós falamos a respeito de um relacionamento mais ácido, um relacionamento de ferro afiando ferro, um relacionamento também mais verdadeiro, mais consolidado, um relacionamento onde a distância não gera abandono, onde a distância gera cada vez mais atração, gera cada vez mais vontade de estar com o amado. Então, eu gosto da palavra que foi colocada, que é Colossenses no capítulo 7, Cantares no capítulo 7, no versículo 10, que vai dizer: eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Então, a verdadeira aliança vai gerar não um sentimento de abandono, mas uma saudade verdadeira, um verdadeiro sentimento de querer estar próximo, querer de estar do lado. Eu tive essa experiência com a minha esposa, né? Nós estávamos na casa missionária, ela veio ver os pais dela e eu fui ver os meus pais, e eu lembro que para nós dois foi uma tortura assim, tipo, gigantesca ficar longe do outro. E então para nós foi muito difícil assim, porque a distância, para nós gera uma saudade inexplicável. E daí, mais recentemente, eu estava em Campinas, eu precisei ficar em Campinas para cuidar de alguns trabalhos, e ela teve que vir para o Sul, e ela ficou um tempo aqui no Sul, e quando ela voltou, o tempo foi assim, agonizante para mim, para ela, porque há um verdadeiro amor, há uma aliança verdadeira. E a aliança verdadeira, ela é realmente essa saudade, não um sentimento de eu fiquei abandonado aqui em Campinas porque ela foi para Santa Catarina. Ele me abandonou e me deixou vir para Santa Catarina sozinha. Não é um sentimento de abandono, é um sentimento de saudades verdadeira. Então, a verdadeira aliança Berit é sobre transmissão de vida. Esse é o primeiro ponto de realidade. E eu quero abordar aqui dois pontos cruciais a respeito da Sulamita e da Sunamita. A Sulamita, nós estamos falando da mulher que Salomão cantava para ela, a mulher da aliança de Salomão. E Cantares, capítulo 1, no versículo 2, é um versículo que nós amamos muito, eu gosto muito, minha esposa também gosta muito, que vai dizer bem o seguinte: beija-me ele com os beijos de sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Então, a Sulamita, ela tem esse relacionamento de reconhecer o verdadeiro amor com o seu esposo, com o seu amado. E quando diz amor e vinho, está dizendo a respeito de salvação e a respeito de intimidade. Então ela está falando, a sua intimidade é melhor do que a sua salvação. É como se fosse a igreja de Jesus olhando para Jesus e falando: Jesus, a sua intimidade é melhor que a sua salvação. Nós preferimos o seu amor do que a sua salvação. Paulo, ele vai falar bem o seguinte, ele vai falar assim: se eu pudesse, eu faria com que vocês alcançassem essa salvação, alcançassem tudo isso, e eu perderia a minha salvação, seria anátema por amor de vós. Então, o amor em si aqui é melhor do que a própria salvação do Senhor. Então, essa é uma declaração da Sulamita, ok? Agora, a declaração
né, o que a sunamita recebe como uma palavra, por isso que nós vamos dizer aqui, porque valida a semente transmitida além da morte, nós vamos dizer o que Eliseu falou para a sunamita. E só para vocês entenderem sobre a sunamita ela é de Siquém, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas esqueci certinho o nome da localidade, certo? Mas se o Betão tiver ele, já vai me corrigir aqui. Então, a gente tem ali uma declaração de Eliseu, porque essa sunamita, ela vai reconhecer que Eliseu, ele é profeta, e vai criar para ele, construir para ele um quarto na cidade onde estava a casa dela. E ela prepara um espaço para o profeta, porque fala: vejo que tu és um santo homem de Deus. Então, o profeta, depois de receber tanto dela, procura alguma forma de retribuir o posicionamento dela. Então, ele diz: por esse tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ele faz uma declaração porque sabe que ela sempre quis um filho, sempre desejou um filho. Então, ela tomou da palavra do profeta, mesmo falando: profeta, olha o que você vai falar. Toma cuidado. O que você vai falar para mim não me dá esperança. Porque ela criou esperança. E ela gerou dessa esperança, porque ela gera da palavra do profeta. Então, ela vai e tem esse filho, certo? Esse filho realmente chega. Agora, eu quero trazer para você aqui as 3 marcas que norteiam a verdadeira aliança. Porque, de certa forma, esse relacionamento da sunamita com o profeta faz ela gerar um filho. Porque ela gera daquilo que é a palavra do profeta. Não veio do relacionamento dela com o seu esposo simplesmente. Porque eles já tiveram outros relacionamentos e não gerou nenhuma criança. Veio a partir da palavra do profeta que abriu o caminho para que ela gerasse a criança. Então, as 3 marcas que norteiam a verdadeira aliança. A primeira marca é: quem tem a solução é quem lançou a semente. E aqui a gente vai começar a entrar mais profundamente no tema, certo? Então ela chamou o marido e disse: envia-me um dos moços e uma das jumentas para que eu vá depressa ao homem de Deus e volte. Então o filho dela acabou de morrer. O filho dela acabou de morrer. O filho que o profeta falou que ela teria morreu. Morreu. E daí, isso é 2 Reis, capítulo 4, versículo 22. Aí no 23 vai dizer o seguinte: perguntou-lhe o marido: por que vais hoje a ele? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: tudo vai bem. Tudo vai bem. Ó, que resposta mais rápida, mais breve, mais adiantada. Relaxa, fica... O que ela quis dizer é: relaxa, fica tranquilo aí. Fica na paz. Ok? Fica tranquilo aí. Aí mais adiante vai dizer bem o seguinte, no versículo 26. Perguntou-lhe Geazi: vai tudo bem contigo? Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com o menino? Né? Ela respondeu: vai bem. É shalom, né? A declaração ali. Então ela respondeu: vai bem. Vai tudo bem. O filho estava morto. O filho dela estava morto. Morto. Ela estava com o filho morto em casa. E ela respondeu: vai tudo bem para o marido. Ela respondeu: vai tudo bem para Geazi. Ela respondeu: vai tudo bem. Até chegar de frente com Eliseu. E falou: resolve. Meu filho está morto. Resolve. Eu não pedi, você me prometeu. Agora resolve. Então ela chega cobrando o profeta e vai até o profeta, porque quem tem a solução é quem lançou a
semente é quem está na aliança. Quem tem a solução para os problemas de quem decidiu viver para Deus é o próprio Deus, porque foi ele quem lançou a semente. Tem muita solução que está em Jesus, porque quem lançou a direção para você, quem deu a direção, quem deu a promessa para você foi o próprio Jesus. Então, quem tem a solução é quem lançou a semente. Quem tem a solução é quem está dentro da aliança. Ok? A segunda marca que norteia a verdadeira aliança é conhecer verdadeiramente o amado. E nisso a gente entra no próximo capítulo, né, que está conectado ao versículo a palavra de hoje, que é 1 João, no capítulo 1, no versículo 1 a 2, que vai dizer: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, com os nossos próprios olhos o contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito o verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, o que estava com o Pai e nos foi manifestado. Então, aqui ele está dizendo a respeito do nosso amado, ele está falando a respeito do verdadeiro conhecimento, ele está dizendo a respeito da verdadeira intimidade, ele está dizendo que eu vou casar com uma pessoa que eu conheço, ele está dizendo que aquilo que estava oculto foi revelado para que eu tivesse intimidade, para que eu o conhecesse, para que eu me aproximasse, para que eu de verdade tivesse o conhecimento a respeito de quem Deus é. Então, esse daqui é um ponto que eu poderia discorrer, mas o tempo já está avançando e quem sabe aqui eu falo o testemunho da minha vida relacionado a isso. Beleza? O terceiro ponto aqui é busca, zelo e prioridade. Então, qual que é a terceira marca, certo? Que norteia a verdadeira aliança? É a marca da busca, do zelo e da prioridade. Então, nós temos na marca da busca, Isaías 55, no versículo 3 ao 6. Lá no versículo 6 vai dizer: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Você ainda tem a oportunidade de invocar o Senhor. Você ainda tem a oportunidade de buscar e encontrá-lo. Porque vai chegar o tempo em que não dará mais para encontrar o Senhor. Ele se recolherá junto com a sua igreja e não dará mais para encontrar o Senhor. Busquem-no enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. A segunda marca aqui dentro, o segundo ponto dentro dessa busca é o zelo. Então, em Mateus capítulo 25, no versículo 1 ao 13, vai dizer que 10 virgens saíram ao encontro do noivo, 5 eram prudentes, 5 eram insensatas, todas tinham lâmpadas, mas só 5 tinham azeite reserva. O noivo tardou, todas dormiram, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo. As lâmpadas das insensatas se apagaram, as prudentes entraram para as bodas e a porta fechou. Simples. As insensatas não tinham mais azeite, ficaram para fora. As prudentes entraram para as bodas, tinha azeite reserva. Então a porta se fechou. Quem era a noiva de verdade? Quem entrou de verdade? Quem tinha azeite reserva? Ei, você é noiva de Jesus? Você olha para essa aliança como uma aliança de vida, de uma aliança verdadeira? Você precisa ter zelo. Você precisa ter zelo, você precisa ter azeite reserva. Não dá para toscanejar e não deixar ali nada reservado. As coisas com o Senhor precisam de zelo. E o último ponto aqui é prioridade. Isaías no capítulo 55, do 3 ao 6, né? Agora eu vou ler o restante. Deem ouvidos e venham a mim, escutem. E vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos.
Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você. Por causa do Senhor, seu Deus, do Santo de Israel, porque este o glorificou. Então, a prioridade, isso aqui é questão de aliança. Nós estamos falando, deem ouvidos e venham a mim. Deem ouvidos e venham a mim. O Senhor, ele faz um banquete e as pessoas não dão ouvidos e vão a ele. O Senhor faz uma ceia de casamento do seu filho, aí as pessoas não dão ouvidos e não vão a ele. Quem dá ouvidos e vai a ele são as pessoas das encruzilhadas. São as pessoas que estão nas ruas, são os peregrinos, são os forasteiros, são aqueles que estão longe, mas o Senhor continua declarando: deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês. Farei uma aliança eterna com vocês. Ei, é tempo de governar com o Senhor. É tempo de validar e se assegurar nas palavras que você recebeu, de ser realmente zelosa, de ser realmente uma noiva que busca, uma noiva que tem prioridade, uma noiva que está posicionada, que conhece verdadeiramente o amado, uma noiva que prefere realmente o amor do Senhor do que o vinho, do que a salvação, porque a aliança com o Senhor é receber a transmissão de vida. Que o Senhor seja com o seu espírito e que o Senhor te fortaleça nesse espírito governante, porque o governo da aliança que preserva o espírito, porque valida a semente transmitida além da morte. Zelosos, com prioridade, realmente, e com muita busca, porque nós ainda podemos o encontrar. Ó Senhor Jesus, invocamos sua presença, Senhor, invoco o teu nome, Senhor, teu espírito neste dia, nessa sexta-feira. Te louvo e te agradeço, Senhor, por essa semana, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Até que o Senhor foi bom. Nós te louvamos e te agradecemos nesse dia, Senhor. Obrigado por essa semana, Senhor, onde nós estivemos em uma sincronização, Senhor, perfeita, Senhor, de todas as camadas, Senhor, que envolve a nossa trajetória, Senhor. Obrigada porque podemos viver os eventos, Senhor, com precisão, Senhor, completando nas guerras, Senhor, uma precisão, Senhor, em cada evento, em cada cenário. Essa precisão, Senhor, foi expressa nessa superposição sincronizada do nosso espírito, Senhor, com o teu, alinhado, Senhor, com o teu, Senhor, sincronizado com aquilo que é o teu desejo, porque tua vontade é boa, agradável e perfeita, e aqueles que estão sincronizados nessa vontade, Senhor, têm uma precisão em cada guerra, em cada batalha, Senhor, que enfrentamos. Podemos ter essa precisão em nossa voz, em nossa reação, em nosso agir, Senhor. Então nos ajude, nos fortaleça, Senhor, nos faz cada dia mais estar sincronizados em ti, sincronizados à frequência do teu espírito, Senhor, e extrair em cada cenário, em cada evento, Senhor, extrair a superposição, Senhor, de cada elemento do teu espírito, de cada fragmento do teu espírito, dos 7 espíritos teus, possam ser intensificados na nossa vida, a ponto de ser expresso em cada cenário que exige cada um deles, Senhor. Nos faz ter esse espírito governante nesse dia, Senhor. Nessa sexta-feira do espírito governante, Pai, quero orar, Senhor, em cima dessa palavra, o governo da aliança que preserva o Espírito, Senhor. Aleluia. Há um governo nessa aliança, há um preservar, Senhor, que esse Espírito, Senhor, que valida somente a semente transmitida, Senhor, além da morte, que nosso Espírito possa ter essa preservação, Senhor, de toda contaminação, Senhor, mundana, de toda contaminação desse mundo, das coisas dessa terra, que esse Espírito possa sempre ter em sua voz, Senhor, em sua expressão, Senhor, dessa aliança, possa sempre ter declarações elevadas, declarações, Senhor, quânticas, Senhor, multidimensionais, Senhor, como essa de Cantares, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim, Senhor. Nós sabemos que teu Espírito Santo tem ciúmes de nós, não como uma posse, Senhor, mas em ter essa certeza, em dizer que nós existimos para ti, Senhor, em ti nós existimos, Senhor, em ti nós vivemos,
vivemos, nos movemos e existimos, Senhor. Essa é a preservação da nossa aliança, é viver em Ti, é se mover em Ti, é existir em Ti, Senhor. É ter o nosso rosto virado para o Senhor, é ter uma motivação, uma intencionalidade no Te buscar, Senhor. Não uma busca numa performance, Senhor, mas ter uma busca dessa aliança, Senhor, para uma preservação, para aquilo que nós vamos receber, para aquilo que nós vamos viver contigo na eternidade, Senhor. Aquilo que é Jerusalém que se aproxima, Senhor. Nós queremos, Senhor, declarar todos os dias essas palavras. Senhor, nos ensina, Senhor, a preservar essa aliança. Nos ensina a governar, Senhor, nessa preservação, Senhor. Nos ensina a validar, Senhor, a cada dia a Tua semente, aquilo que vem para nos constituir e nos guiar, Senhor. Porque queremos declarar, Senhor, essa palavra em 1 João, que era desde o princípio, que ouvimos o que vimos, Senhor. Nós Te ouvimos, Senhor, todos os dias. Nós recebemos Teu dispensar no nosso espírito, nós te apalpamos no nosso espírito, que elevado é essa palavra, Senhor. Tu és o verbo da vida, Senhor. Venha se manifestar a cada dia em nosso ser, venha alinhar todas as coisas, entendendo, Senhor, que nós entendemos e reconhecemos, Senhor, que isso é além da morte. O Senhor venceu a morte e nesse além nós vivemos essa palavra, e nesse além nós desfrutamos dessa vida que se manifesta e através dessa manifestação nós damos testemunho, nós anunciamos aos outros, aos irmãos e àqueles que estão perdidos a vida eterna, Jesus. Por isso nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor, por essa manifestação, Senhor, porque o Senhor fez uma aliança eterna conosco. O Senhor fez uma aliança a Teu povo Israel, e o Senhor nos tomou também como herança, Senhor, um povo que não o conhecia, os gentios, Senhor, mas nós fomos resgatados pelo Senhor. Senhor Jesus, o Senhor nos chamou, nós somos Tua herança, Senhor, o galardão, Senhor, aleluia, e nós chamamos, Senhor, queremos Te buscar enquanto o Senhor pode ser encontrado, Te invocar enquanto o Senhor está perto. Não deixa nosso espírito, Senhor, não deixa o nosso ser, a nossa alma, Senhor, se distrair com as coisas dessa terra, se distrair, Senhor, com os afazeres, com as rotinas, Senhor, mas que os nossos olhos, Senhor, possam estar Te contemplando, Senhor, porque o salmista diz, Senhor, contemplai-o, sereis iluminados, o seu rosto jamais sofrerá, não sofrerá vexame, Senhor. Aqueles que contemplam o Senhor e desejam o Senhor são aqueles que preservam essa aliança, que tem uma aliança no Espírito preservada, Senhor, validando a semente, validando a contemplação, validando a luz que está trazendo essa lâmpada de fato para os pés, iluminando os caminhos, trazendo as verdades no caminho, Senhor, iluminando o entendimento, Senhor. Traz mesmo nesse dia esse governo, governa aquele que enxerga todas as coisas, governa aquele que tem esse contemplamento, e nesse contemplamento é iluminado para viver, Senhor, na trajetória, dando testemunhos a Ti, na trajetória, resplandecendo a essência, recebendo de Ti essa semente e expressando, germinando, fazendo crescer, Senhor, crescendo até dar frutos, Senhor, frutos maduros, para que outros possam desfrutar, que possamos ser assim nesse dia, uma aliança que outros desfrutam, porque há uma preservação, porque não há contaminação, porque tem uma aliança definida com o Senhor, e nós queremos desejar, nós queremos profetizar nesse dia, Senhor, essa aliança, Senhor, eu profetizo nesse dia essa aliança, Senhor, preservada, essa aliança definida, Senhor, que cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa oração, Senhor, receba de Ti cada dia essa intimidade, gera em Ti essa intimidade, Senhor, a ponto de dizer mesmo, ele sente saudade de mim, Senhor, porque isso é a marca de um amor profundo, além do vinho, além da salvação, um amor íntimo contigo. Nós Te amamos, Senhor, eu Te amo, desejo, Senhor, que cada um possa ter esse desejo no coração, dessa preservação dessa aliança e possa enxergar nesse dia além da morte, em nome de Jesus. Amém, amém, porque amém. Ele ouve a minha súplicas. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo o Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas.
porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso. Tem sido generoso. Foi livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Foi livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Foi livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Foi livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Alma ao Senhor, porque Ele ouve a minhas súplicas. Alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Alma ao Senhor, porque Ele ouve a minhas súplicas. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Que eu ande pelo vale da morte, eu nunca temerei, porque tu estás comigo. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Nada, 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 nada me faltará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Nada, 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 nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de
misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. 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 Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. O Senhor é meu pastor. Oh Deus, salva-me pelo teu nome e faça-me justiça pelo teu poder. Escuta, oh Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor.
é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida.